Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Todo o conteúdo aqui é sempre feito com muito carinho para você que está aí do outro lado. Lembrando sempre, gente, que eu não sou um entendedor, não sou um professor. Eu sou assim como você também, em busca sempre de algo, em busca sempre de tentar entender melhor essa dimensão que nos envolve nesta vida e além desta vida. Então conto com você já que está do outro lado. Se você puder, inscreve no nosso canal. Se você gostar do conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Peço para você, por favor, me ajudem, né? Que você vai estar fazendo um bem para uma pessoa hoje e a gente vai conseguir multiplicar esse conhecimento para mais pessoas. Para você que tiver dúvidas, quer ver um vídeo especial sobre alguma coisa, deixa nos comentários aí que eu vou responder todos, tá bom? Nosso canal é pequeno, mas o nosso coração é grande. Sente na poltrona aonde você estiver, não importa o que esteja fazendo, o que importa é que você está aí, nos vendo. Então segura aí e vamos junto embarcar no vídeo de hoje. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar aqui de maneira um pouco, não tão rápida, mas talvez um pouco mais do que eu puder ajudar aqui dentro daquilo, do pequeno que eu sei, né? E daquilo que eu estou estudando também. Porque eu estou estudando aqui o livro dos médiuns, né? Que eu acho muito interessante, e logo ali no início ele já traz pra gente pensamentos ali, formas da gente ver as coisas um pouco diferente do que a gente está habituado. Então aqui, pessoal, se você é uma pessoa que não acredita em Deus, né, se você busca aqui nos meus vídeos alguma coisa que te prova essa existência, eu acredito que não vai ser nesse vídeo, não vai ser nesse momento, porque a gente não pode mudar as pessoas como elas são. Cada um tem o seu tempo, no tempo certo cada um encontra o seu caminho. Eu espero de verdade que você que está aí do outro lado aí, né, encontre o seu caminho. Por que não? Porque eu também estou encontrando o meu, mas eu sei que existe Deus. Então eu sei também que existe uma alma dentro desse corpo, né? Então eu espero que você um dia também possa entender isso. Então, começando deste princípio, né, que eu falei que tem uma alma dentro desse corpo, há outros vídeos meus aí que falam também, né, a respeito qual que é a diferença de alma e espírito. Mas é muito simples, né, gente? A alma, todo aquele que crê na existência de Deus, acredita, né? A pessoa acredita que dentro deste corpo aqui tem uma alma. E que essa alma, até cientificamente, né, buscando entender, é uma energia pela ciência, né, que move o ser humano, e quando essa energia se acaba, o corpo físico não possui mais, né, as condições de se manter vivo, né, com as células vivas, com a vida, né, a vida se extingue. Então, partindo desse princípio, já nos cabe pensar um pouquinho, né? Aí, o que é então quando esse corpo morre? Essa alma que está aqui dentro, ela vai para onde, né? Antigamente, assim, vou ser bem sincero com vocês, acho que a maioria de cada um de nós sempre tínhamos essa crença de que ao morrermos, nós vamos para o céu. E dependendo, né, aliás, dependendo se nós somos bons, nós vamos para o céu. Se nós somos aqueles filhinhos mais teimosos, mais difíceis, nós vamos para o inferno. Porque com Deus não tinha meio termo, né? Ou você é bom e vai para o céu, ou você é mau e vai viver nas profundezas, né? Então isso era uma coisa que mexia muito comigo quando criança, e eu sempre cresci pensando muito nisso, com intensidade mesmo, a ponto de não querer somente ouvir uma única resposta das pessoas, mas sim tentar entender como um todo, né? Por que Deus me criou já sabendo que eu ia falhar? Então, poxa vida. E a primeira pergunta que vinha para mim também, tá, o céu. Onde é esse céu? Olha só a pergunta que me sobressai. Onde está o céu? Então, quando, né, nós estamos falando alguns aninhos atrás, as pessoas diziam para mim que o céu é logo ali em cima. Então, ele estava em cima das nuvens, acima das nuvens. E que o inferno estava debaixo na terra. Então, era no núcleo. A geologia, né, que é o estudo da terra, né, junto com a evolução científica, hoje, incontestavelmente, eu digo incontestavelmente porque você tem que sair um pouco daquela jaula que às vezes a gente se faz preso, que a gente não quer ver outras coisas. Hoje já é provado, né? Já existem provas científicas de que no centro da Terra há o núcleo da Terra. Núcleo da Terra. E acima, nos céus, onde os aviãozinhos passam, né? Há toda uma atmosfera envolvendo o planeta, para que ele seja protegido, né? Para que a gravidade do espaço não afete o planeta Terra. Mas então me ficou. Aonde é esse céu? E aonde é esse inferno? Bom,
tive que partir de um princípio interessante. Tentar descobrir o que era a alma. Porque todo mundo me falava, se eu tinha um, e se eu morresse, eu ia por um lugar chamado ou purgatório, ao qual eu aguardaria, descansando, ou se eu fosse bom, eu ia para um céu, ia ficar cantando para Deus, junto com os anjos. Bom, tem tantas dúvidas que me surgiam, que eu vou tentar focar um pouco no assunto de hoje, que é o seguinte: há espíritos, existem espíritos. Eu não quero te convencer se existe. Eu quero apenas que você entenda que nós somos almas. E quando nós deixamos esse corpo físico, quando nós não estamos mais nessa matéria, nós somos o quê? Nós somos espíritos. Somos denominados espíritos. Mas por que também não chamar de alma? Porque a alma significa espírito. A única diferença é que nós utilizamos o termo. No corpo físico nós chamamos de alma. E quando nós estamos fora desse corpo nós chamamos de espíritos. Mas enfim, vamos tentar pensar, refletir um pouco. Se o planeta Terra, ele já foi provado, né, pela geologia, todo o seu contorno geográfico, pela ciência também, pelos astrônomos, toda a sua moldura, foi descoberto também que nesse infinito universo há uma junção de galáxias, de planetas, de outros sóis. Eu acho que daí já começa um pouco a ficar o assunto mais difícil de entender, né? Mas vamos tentar entender juntos, ué. Ninguém é portador da verdade, mas podemos hoje cientificamente comprovar que existem milhares de planetas, assim como o nosso também. Há planetas provavelmente no mesmo estágio de natureza, de construção. Há planetas que são diferentes, como até hoje, né, os nossos cientistas já estão provando, através de descobertas novas no espaço, planetas que chovem diamante, planeta isso, aquilo, enfim. A matéria física de cada planeta é diferente, mas que inegavelmente nós não podemos mais dizer que nós estamos sozinhos nessa galáxia, nessa infindáveis, porque já foi descoberto infinitas galáxias, então nós não seríamos os últimos seres a serem criados por Deus. Aliás, eu convido você a refletir também, eu tenho muita certeza que Deus não para de criar, incessantemente Ele está criando novos seres. E também nos é dado o livre-arbítrio, né? Que é a coisa mais importante. Deus não desce de lá de cima ou de onde ele está ao nosso redor, fica pegando a gente pela mãozinha e nos levando para todo lugar, né? Ele nos dá a inteligência para raciocinar e os meios, ferramentas para a gente poder ascender, para a gente poder caminhar. Então, nesse caminho que a gente vai fazendo, a gente vai se descobrindo, a gente vai vendo outras coisas. Então, ao deixarmos esse corpo físico, nós nos tornamos espíritos. E para onde nós vamos? Se nós vamos para o céu, hoje, então, quando os aviões passam lá, começa a bater em todo mundo que está no céu, né? Se nós vamos para o inferno, o núcleo da Terra, nós vamos ter que se espremer, porque quando a gente pega uma enxada para carpinar, nós vemos que a Terra é densa e a Terra não é oca. Aí nós começamos a descer ainda mais pelos estudos, nós vamos ver que o núcleo da Terra é aquecido, nós vamos ver muita coisa. Então, como que nós viveríamos ali? Né? Então teríamos de admitir a existência de um outro plano, de uma outra dimensão. Isso a gente tem que começar a entender. Então, peraí. Quer dizer que quando eu estou aqui vivo, eu estou vendo a vida, estou vendo a coisa de uma maneira. Quando eu morro, eu estou vendo de outra maneira. Interessante pensar assim, hein? Que é o que nos ocorre realmente. É o que é mais, de fato, sincero, mais objetivo e que nos faz não mais perder a incredulidade na existência da vida após a morte. Existência da vida após a morte, sim, isso mesmo. Então nós somos o que somos. Você acha que, por exemplo, eu perco um ente querido, ele vai deixar de me amar quando ele morrer? Será que vai dar um full reset na cabeça dele? Ele vai deixar de me amar? Será que ele me amando, ele não vai querer estar perto de mim? E será que se ele estiver perto de mim, ele não vai querer de alguma forma se comunicar comigo? E tentando se comunicar comigo, se ele já vê a matéria física que nós vemos, mas do plano espiritual também, será que ele não consegue animar? Ele não consegue também escrever através de uma pessoa que tem a mediunidade, que tem a facilidade de fazer isso com ele? Então nos cabe pensar sobre isso. Não mais com aquela coisa, sabe, assim,
o cabresto não que vai na boca, né? Mas os grilhões que nos aprisionam e nos fazem ir para uma única direção. Mas nós temos que pensar de forma convicta, começar a enxergar com raciocínio lógico as coisas, né? Se nós estamos no plano espiritual, nós não vamos deixar de ser quem nós fomos. Se nós somos pessoas boas aqui na Terra, com certeza continuaremos sendo a mesma pessoa lá. Não vai existir um apagão na nossa mente, olha, resetado. Você foi bom, vem aqui, você vai viver do meu lado, a gente vai viver uma eternidade toda cantando aqui. Você foi ruim, hein? Você foi ruim, criei você, você foi ruim, você vai lá pro inferno, você vai queimar no mármore do inferno. Porque olha, não dá. Ô filho ruim que você é, né? Então isso tudo nos leva, nos remete a tentar usar a lógica, né? Somos o que somos. E se a gente parar para ver mesmo no inconsciente da gente, a gente vai encontrar mais coisas ruins dentro da gente que coisa boa, né? Quando a gente fala assim para as pessoas, olha, cite para mim 3 qualidades suas, a pessoa fica pensando, mas quando você fala, cite 3 defeitos, vem na ponta da língua. Gente, nós somos seres que nós estamos frequentemente envolvidos, rodeados por pensamentos ruins. É uma realidade. Por quantas e quantas vezes nós não estamos no nosso dia a dia, vem aqueles pensamentos tenebrosos, pensamentos esses aos quais se a gente falasse para alguém, a gente ia ter vergonha até inclusive de falar, olha, eu pensei isso, né? Então nós somos seres que sabemos que nós não somos perfeitos. Nós não estamos nos níveis de espíritos perfeitos, de anjos, né? Vamos denominar isso também, que a gente envolve um todo, né? Mas nós não estamos nesse patamar ainda. Mas nós chegaremos um dia através de nossas sucessivas reencarnações. Tá, mas a reencarnação não é o tema de hoje. A pergunta maior é, há espíritos? Então nós temos que partir desse princípio, que quem acredita em Deus sabe que Deus criou todos a sua imagem e semelhança, ou seja, todos nós somos iguais. O que nos difere realmente é o que cada um é, né? Nós somos cada um uma centelha, não é verdade? Após papai nos criar, nós temos que entender que nós tivemos o livre-arbítrio para começar a caminhar, para começar a viver. E nessa vivência toda, nós tivemos conhecimento suficiente para desenvolver o nosso amor, para desenvolver a nossa parte de ligação um para com o outro. Então, a partir desse momento, que quando Deus cria, quando a gente acredita em Deus, a gente tem que também começar a acreditar. Eu acredito em alma, eu acredito que eu tenho uma alma, eu acredito que dentro desse corpo físico tem alma. Se você acredita nisso, você está no caminho de entender que sim, há espíritos. Espíritos são almas fora do corpo físico, fora dessa matéria que a gente vê, mas que estão aqui ao nosso redor, no plano espiritual. É chamado de plano espiritual, porque possui uma camada diferente da que nós conseguimos ver. Essa camada física que nós vemos, que envolve todo o planeta Terra, que nós palpamos agora, né, é uma matéria mais densa. Já o plano espiritual é uma matéria mais fina, imperceptível aos nossos olhos nus, com exceção, evidentemente, daqueles portadores de mediunidade. Quantas e quantas histórias nós já não ouvimos, que pessoas que viram pessoas falecidas, que pessoas que escreveram histórias, nomes de pessoas que já se foram. Quantas e quantas vezes nós não vemos manifestações, já vimos por aí uma pessoa recebendo uma outra pessoa dentro do corpo. O nosso próprio Mestre Jesus, que não nos deixa também de um pensamento, não nos deixa deixarmos, né? Não nos faz, ele faz-nos esse amparo de refletirmos, né? Quando ele mesmo expulsava, né, os maus espíritos, ou seja, espíritos mais levianos, menos esclarecidos, que não encontraram o amor ainda, né? E Jesus ia lá e retirava ele dos corpos físicos que estavam ali, que ele era uma incorporação, né? Para tudo tem seu nome hoje em dia, estamos buscando nomes também novos para novas coisas que virão. Então o próprio mestre já nos orientava ali da existência espiritual. E ela está ao seu redor, ela está ali. É mais fácil a gente sempre também, né, ficar focado naquela coisa, né? Olha, as pessoas boas que eu conheci estão no céu.
Mas as pessoas ruins, essas, elas estão por aí, estão à solta. Nós estamos na camada física, nós estamos na camada física e elas estão na camada espiritual. Acima, ao entorno, é o que nós chamamos de umbral, né? Que é onde as próprias almas se aprisionam em seus pensamentos, em seus sofrimentos próprios causados por si próprio, né? Então aquele plantar e colher, ele se vê tanto nessa existência quanto na existência espiritual. E há também as colônias, né? Que elas estão acima das cidades, e essas colônias recebem os espíritos que desencarnam, as almas que saem do corpo, por merecimentos muitos de nós. Somos amparados por parentes que já se foram, né? Lembrando que nós temos esse adjetivo de usar parente, essa coisa de colocar parentes, né? Enquanto estamos encarnados, porque quando nós estamos encarnados, todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos unidos pelo laço fraternal universal. Mas também não é assunto de hoje. Para você que está curioso, então, quer saber um pouquinho mais, deixa aí no comentário aí qual que é a sua dúvida, né? Vou tentar responder se eu souber. Se eu não souber também, vou tentar buscar uma resposta. E se mesmo assim eu não te agradar, peço para você ore bastante, vá em busca, porque não existe um detentor da verdade. O Cristo foi o único que veio aqui com autenticidade de poder nos mostrar que é possível. Ele foi o único. Ele foi o único que desceu aqui, que ele não só falava, ele fazia. O Cristo não era aquela pessoa de ir lá, falar um sermão, tirar do seu coração tudo aquilo que estava fluindo e depois ele fazia tudo ao contrário. Nós somos assim ainda. Nós não temos coragem de aplaudir ainda o sucesso do próximo. Mas é isso que nós vamos começar a despertar em nós. Então esse ponto espiritual, ele continua a existência espiritual ainda após essa existência, porque essa existência é apenas uma passagem. É apenas um momento da nossa existência que nós precisamos, por vezes, resgatar débitos que nós fizemos anteriores, que nós precisamos expiar, né? Nós precisamos ascender, porque tudo isso é para nossa ascensão espiritual. Reparou que 10 mil anos atrás nós matávamos com tacape. Teve períodos em que nós empunhávamos friamente as lanças. E hoje nós estamos caminhando cada dia mais progressivamente, né, dentro de regras sociais que nos permitem hoje sermos livres para nos expressarmos. Somos livres para poder vivermos aquilo que nós entendemos que somos por dentro. Estamos aprendendo cada vez mais a lidar com o nosso próprio preconceito. Estamos descobrindo a nós mesmos e isso está nos levando a patamares diferentes. E isso vai continuar mesmo quando a gente deixar esse corpinho físico, quando a gente voltar para a pátria espiritual. Se nós formos pessoas dignas de bem aqui na Terra, fizemos dentro mesmo que das nossas limitações, porque às vezes as pessoas pensam que ajudar o próximo é simplesmente o fato de ter dinheiro, de ter uma condição física, e a gente sabe que não. A gente sabe que não. Às vezes ficar em silêncio e ouvir é a melhor forma de ajudar alguém. E quantas vezes a gente erra fazendo totalmente ao contrário, né? Mas nós vamos sim, ao sairmos desse corpo físico, vamos adentrar na pátria espiritual, ciente agora, né, que existe uma outra camada, que é a chamada camada espiritual, onde sim, nós vamos ser amparados e vamos continuar a nossa ascensão, vamos rever os entes queridos, porque nós somos espíritos eternos. E o que é um espírito? Nós temos que imaginar que o espírito é uma centelha quando ele é criado. E quando ele está em um lugar, ele precisa assumir uma forma física. E essa forma é assumida pelo perispírito. Então, por isso, quando nós falamos de perispírito, é o que molda o espírito. É o que dá forma ao espírito que ele quer, né? Muitos espíritos sabem manipular isso, né? E muitos ficam com a forma de sua última existência, que é normal, ou de uma das suas existências também.
Então o perispírito faz com que a gente consiga moldar. E a partir do momento que nós vamos reencarnar, que nós já estamos ligando ali, né, com a mamãe que vai nos receber aqui, né, através dela no plano físico, nós já estamos conectados a ela, né? O nosso perispírito já está se ligando a ela. E assim, nós já estamos ali no plano espiritual, aguardando o momento certo para que esse espírito retorne ao corpo físico e continue a sua existência. Por isso que é tão importante, né, a formação de um pai, de uma mãe, de uma avó, de alguém que nos ame, né, para que nós possamos ser direcionados por esse amor e a gente continue no caminho do bem, para que a gente consiga continuar colhendo grandes frutos para a nossa própria existência, beleza? Então era isso o conteúdo de hoje, eu fiz sem pressa mesmo, e se você gostou, dá um like aí pra gente dar uma força aí, e que Jesus continue te abençoando, continue protegendo você que está aí do outro lado. Se você puder fazer uma oraçãozinha com a gente, sempre à noite, sempre na hora que chegar em casa, ou de manhã na hora que estiver saindo, tá? Porque Deus, né, a gente às vezes tem muito hábito de achar que a gente pode, um determinado dia, ir num lugar para fazer essa oração, mas a gente pode conversar com Deus todo dia, todo momento, como a gente conversa com um amigo, que às vezes no trabalho ou na rua. Então é isso, pessoal. Que Jesus continue abençoando vocês. Fiquem com Deus, porque Deus é o nosso caminho, né? Deus é o nosso Pai amado. Beijo. Fui. Tchau.